Olá pessoal, boa tarde, bom dia, não sei que horas que vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas o objetivo desse vídeo, eu comecei sinalizando aí para vocês, dizendo que eu elaborei esse vídeo como uma forma de um resumo para ajudar vocês no processo de estudo e preparação para realização da avaliação teórica, né? Essa avaliação teórica ela já está prevista no cronograma desde o início do período, e aí ela vai abordar, tem um valor de 25 pontos, e essa avaliação é referente aos dois módulos da disciplina, né? Então, esses dois módulos que a gente trabalhou na disciplina, abordando uma introdução e um contato inicial com a Libras, e também discutindo algumas coisas relacionadas ao contexto teórico e interpretativo relacionado ao fenômeno da surdez. Então, como que a surdez pode ser interpretada e como ela passa a ser trabalhada na educação, e também uma discussão relacionada um pouco ao nosso próprio processo de formação e quais obstáculos e limites e potencialidades existem para a gente tentar promover com melhor qualidade, vamos pensar assim, a educação dos surdos e o processo de inclusão deles nas escolas regulares. Então, para isso, eu elaborei um roteiro para direcionar essa apresentação, esse roteiro aqui. Então, esse roteiro, eu oriento vocês, uma sugestão inicial antes da gente partir para a aula de verdade. Então, eu sugiro vocês, vou postar esse vídeo no PVAnet, e também lá junto com o vídeo, como uma forma de anexo ao vídeo, eu vou postar esse roteiro. Então, sugiro você ter o roteiro enquanto assista o vídeo, porque eu vou me ater exatamente ao roteiro para fazer alguns comentários, Então, esse roteiro é um resumo geral e, ao mesmo tempo, aborda os pontos específicos, e os detalhes e alguns pontos principais que eu vou estar mobilizando para a construção da nossa avaliação teórica, ok? Então, para começar, a discussão teórica, da nossa revisão para a avaliação. Então eu dividi em algumas partes. Na primeira parte eu coloquei sobre a disciplina. Então nessa parte aqui, não sei se vocês lembram, eu até organizei um slide em que eu fazia 3 perguntas básicas, e nessas perguntas, e essas 3 perguntas básicas eram perguntas norteadoras, e ao mesmo tempo elas estavam relacionadas a o cronograma e basicamente toda a disciplina. Então eu perguntei: o que eu estou fazendo aqui? Era uma reflexão para vocês pensarem o que vocês estavam fazendo naquele momento na sala de aula, e ao mesmo tempo para estimular o quê? Estimular um pensamento. Para que eu devo fazer essa disciplina? Por que essa disciplina é obrigatória? Por que eu tenho que fazer ela? E a outra pergunta é o que tem a ver, o que essa disciplina tem a ver com a minha formação profissional. Então a gente buscou refletir, não necessariamente responder essas questões, a partir do texto do André Nogueira Xavier, de que forma a disciplina de Libras pode contribuir para a formação de professores para a educação inclusiva. E nesse texto, especificamente, ele trazia alguns tópicos que eu coloquei aqui no roteiro. O primeiro aí, ele buscava tentar entender o papel e o impacto da disciplina na formação dos professores, mas ele não consegue direito responder a essa pergunta, lança muitas dúvidas e muitas outras questões para a gente, e nessa aula a gente discutiu também, por exemplo, que o texto indicava isso, e isso era uma das coisas bacanas do texto, é que essa disciplina ela tem ajudado a sensibilizar os professores e também a desnaturalizar alguns mitos e crenças envolvendo a surdez e envolvendo também os surdos, como por exemplo achar que a Libras ela é universal, é uma língua geral, achar que a Libras é o código secreto dos surdos,
achar que o surdo é mudo, todo surdo é mudo, achar que a Libras não é uma língua, não é a gramática, ou também crenças como, por exemplo, pensar que a Libras é o alfabeto manual, né? No caso, o alfabeto datilológico, o alfabeto manual, ele é um recurso dentro da língua e não necessariamente ele é a língua em si, né? Inclusive, ele é um recurso híbrido entre a escrita da língua portuguesa e a Libras. Foi inventado, né, no passado para ser usado como uma forma estratégica, uma ferramenta para ajudar a ensinar os surdos a ler e a escrever as línguas orais. E também a gente discutiu lá os obstáculos e os desafios, né? Que existiam vários obstáculos e desafios ali. Inclusive, um desses obstáculos seria a própria formação inicial do professor. Então, como que esses obstáculos estariam sendo rompendo, né? Até mesmo as crenças, ou seja, acreditar na inferioridade do surdo para o professor dentro da sala de aula, isso poderia ser um obstáculo para o processo de inclusão. Outros obstáculos vão aparecer também, como por exemplo, a falta de currículo adaptado, a falta de topicalizar Libras, né, de tematizar Libras na escola. Então você tem material didático que não é bilíngue, você tem histórias infantis que não são traduzidas para Libras. Às vezes o aluno surdo entra na escola e ele não sabe Libras, e aí ele tem contato com o intérprete, daí o intérprete às vezes tem que ensinar essa língua para ele, mas ao mesmo tempo ele não consegue acessar uma história infantil, por exemplo, em Libras, sendo que a criança surda vai na biblioteca, pega qualquer livro e consegue ter uma habilidade linguística de leitura e etc., né, mais fácil que o aluno surdo. E muitas vezes o aluno surdo já começa com a defasagem linguística e defasagem escolar ao longo da sua formação, né? Então esses seriam uns dos obstáculos e limites, como por exemplo essa disciplina, né, a LET 290, 3 créditos no longo de um período só, ela não é suficiente para capacitar a fluência dos professores ou uma apropriação mais eficaz da Libras para os professores em formação. Então acaba que a gente consegue ter noções dessa língua e não necessariamente se torna professores bilíngues só fazendo essa disciplina. Como complementar, daí eu trouxe a questão de pensar Libras, né?